A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Boa noite a todos. Que maravilha, que alegria poder estar nessa noite na casa de Deus. E sou grato a Deus pela tua vida, pela tua vinda, você que vai nos assistir também. Que Deus ministre ao teu coração a palavra dele, os louvores que serão aqui entoados para a honra e a glória do Senhor. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Faça uma oração nesse momento, em gratidão a Deus. Nós podemos nessa noite dizer ao Senhor que certamente Ele nos deu livramentos, os caminhos que tomariam, Deus não permitiu, Deus guardou no caminho, na volta, Deus guardou até aqui, e temos certeza que se Deus permitisse ver os livramentos, nós teríamos com certeza alguns livramentos para contar nessa noite. Então feche teus olhos e oremos ao Senhor. Pai Santo, somos gratos por essa noite, Deus. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E queremos pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nosso coração também se enche de alegria, Senhor, pela presença dos meus irmãos aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade juntos, ó Deus, como igreja, de glorificar e exaltar o Teu nome em culto, Deus, nessa noite, em comunidade, ó Deus, na Igreja do Guarani. Que o Senhor use, Deus, a nossa vida, o Senhor use a vida do Ministério de Louvor, use a vida do nosso irmão José Carlos, que vai estar ministrando a palavra. Ó Deus, tudo que fizermos, Senhor, seja para a honra e a glória do Teu nome. Enquanto estamos aqui, Senhor, cuida dos nossos, cuida da nossa casa, cuida daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. Ó Deus, que nós precisamos, queremos vê-los, ó Deus, aqui na Tua presença. Ó Deus, enquanto estamos aqui, Senhor, também vai naquele irmão, ó Deus, que está afastado, naquele irmão que está desistindo de caminhar com o Senhor. Ó Deus, mas venha trazer um avivamento, venha trazer um renovo e traga-os de volta, Senhor. E nos dê estratégia, nos dê palavras, ó Deus, para cuidar dessas vidas. Muito obrigado, fala conosco. Aqui estamos para te servir, aqui estamos para a glorificação e exaltação do Teu nome. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Abra a tua Bíblia, Salmo 7, capítulo 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam se me cometi alguma injustiça? Se paguei com mal a quem estava em paz comigo? Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha alegria. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade,
Concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio, desde a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Amém. Você pode repetir o versículo 17 em nome de Jesus? Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Vamos adorar o Senhor. Você tem a oportunidade nessa noite de estar adorando ao Senhor, de estar entregando o seu melhor, seu louvor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor nessa noite. Noite de gratidão, noite de adoração ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então, vamos louvar o Senhor com alegria nessa noite. Aleluia. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei, confia no Senhor. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ele não falha. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Quantas vezes, Senhor, nós somos tentados a querer andar sozinho, Pai. Quantas vezes nós achamos que com a força do nosso braço nós vamos conseguir, Senhor. Quantas vezes a soberba, ó Deus, entra no nosso coração e nós achamos que as coisas só acontecem por causa de nós, porque somos nós, ó Deus.
Em nome de Jesus, Pai, toda soberba seja quebrada no nosso coração, na nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, Deus, o querer andar sozinho saia de nós, Senhor. Para que a gente a cada dia seja guiado, orientado e direcionado pelo Senhor, ó Pai. Guia nossos passos, Senhor. Guia nossas mentes, guia nossas palavras, Senhor. Aleluia. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Ele está te chamando, irmão. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Em Tua presença. Ao Teu nome clamarei. Clame ao Senhor. E além das ondas olharei. Aleluia. Somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia. Às vezes é muito mais fácil a gente olhar para as ondas. Às vezes as ondas são altas e a gente perde tempo olhando para as ondas. E muitas vezes a gente esquece do Deus a quem nós servimos. A onda está sob o mandado dele. O mar está sob o mandado dele. E a gente fica perdendo tempo olhando as ondas, as dificuldades, as enfermidades, as lutas. A gente tem que se focar no Senhor. Focar nossos olhos no Senhor e naquilo que a palavra do Senhor diz. Amém? E esse próximo louvor, ele fala que a gente precisa ouvir a voz do Senhor, que se calem as outras vozes, aquelas vozes que sopram nos nossos ouvidos, dizendo coisas que a palavra do Senhor não diz a teu respeito e não diz a meu respeito.
Quantas vezes a gente ouve palavras que dizem que são contrárias àquilo que o Senhor diz. O Senhor diz coisas boas a respeito de nós e nós damos ouvido àquilo que o inimigo diz ao nosso respeito. Que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar lá, que você não é isso, que você não é aquilo, mas o Senhor, Ele diz palavras de bênção sobre nós. Então que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor fala e não aquilo que o inimigo tem soprado nos nossos ouvidos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Fala conosco, Deus, essa noite. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, aleluia, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Descansa no Senhor, querido. Aleluia. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Aleluia. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do
Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho eu, aleluia, aleluia. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
Glórias a Deus. Vamos, nesse momento, pode sentar, querido. Vamos dar oportunidade à nossa irmã Isabel Machado para estar adorando ao Senhor também nesta noite. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu espero que essa canção fale ao coração de cada um, que é um prazer estar na casa do Pai. Glória a Deus. Amém. Pode voltar, por favor? Amém. Obrigada, Pai. Convidando a mesa, larguei minhas defesas, vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus vai a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, glória a Deus. O som da tua palavra coroa nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E não posso saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus vai a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus vai a lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus vai a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, venham todos os cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há
feridos, venham todos os perdidos, alugar na casa, alugar na casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, alugar na casa, alugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, alugar na casa, alugar na casa, alugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, o nosso encontro é casa do Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, alugar na casa, alugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, alugar na casa, alugar na casa. Glória a Deus. A graça do Senhor nos salvou. Amém? Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia aí, Provérbios capítulo 3, verso 9, até o verso 15. (375) o hino. Nós vamos cantar o 375. Provérbios capítulo 3, verso 10. Verso 9 até o verso 15, quer dizer, eu falei 3, mas tinha falado 9. Diz assim: honre o Senhor com seus bens e com a primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Amém? Então, com sabedoria, discernimento, nessa noite eu te convido a ofertar, a entregar ao Senhor, e que essa promessa do Senhor se cumpra na sua vida, mas que você faça tudo com sabedoria, com discernimento, sabendo que a sabedoria é mais preciosa. Aí no 375, vivo feliz, pois sou de Jesus. Se você puder ficar de pé, depois desse louvor que nós cantamos, há perdão na casa, há sentimento na casa, há lugar na casa, e você pode viver feliz com Jesus. Tá bom? Canta a tua alma nessa noite para o Senhor, e você entregue seu dízimo e a sua oferta nessa noite com alegria e sabedoria. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente
ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Irmão José Carlos, vem para cá. Nós vamos estar orando nessa noite, agradecendo pelos dias e pelas ofertas. No final, creio que dará tempo também de nós estarmos intercedendo pelo nosso país, pelos pedidos também. Vou orar também agora pelos pedidos que chegaram até mim. E que você também feche teus olhos, interceda pela nossa irmã Débora, né, que é, na verdade, conhecida do nosso irmão Jean, está no leito agora, nesse momento, necessita de uma intervenção do Senhor. E também tem os irmãos aí que estão fazendo aniversário, a irmã Liliane, a diaconisa Elisângela e a Beatriz, né? Também, que é a irmã filha da diaconisa Elizabeth também. Então, feche teus olhos, vamos orar, vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Senhor, nós somos gratos por essa noite maravilhosa. Obrigado pelos louvores entoados. Obrigado, Deus, porque já falaram conosco, Deus. Mas agora queremos um pouco mais. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz através do Teu Filho. Que o Senhor use Ele poderosamente como tem usado até o momento. E que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Nesse momento, faço menção também, Senhor, da nossa irmã Débora, essa senhora, ó Deus, que precisa, ó Deus, da Tua intervenção. Entra com providência na vida dela, abençoe, Senhor, mude a história. Quero agradecer pelas irmãs, ó Deus, que estão fazendo aniversário, pedindo ao Senhor também que o Senhor venha transbordar das suas ricas bênçãos. E que o Senhor poderosamente, Senhor, fale, ó Deus, aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado, Senhor. E agora me vem à mente, Senhor, o culto de amanhã. Ó Deus, que o culto de amanhã, ó Deus, culto no lar, o Senhor venha usar, venha abençoar, e que seja tudo para a Tua honra e Tua glória. Usa Teu Filho, estamos aqui, ó Deus, nessa noite, para a honra e a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. É sempre motivo de alegria poder estar na casa do Senhor. Sempre digo, e nunca vou me cansar de dizer que é um privilégio, né, estar na casa do Senhor. E eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, nosso pastor, sempre nos dando oportunidade da gente estar ministrando a palavra. E nessa noite, meu desejo de todo o meu coração é que seja o Espírito Santo a falar, inclusive para mim também, né? Porque sempre começa na gente.
E eu quero glorificar o nome do Senhor juntamente com a igreja nessa noite. Quero convidar a igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler duas passagens. Primeiramente, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, carta à igreja de Esmirna. E depois, o capítulo 3, do 7 ao 13, que é a carta à igreja de Filadélfia. Convido a igreja a ler comigo. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. E assim sucessivamente. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A sua pobreza, embora você seja rico e abra-as-bem dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Agora o capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Carta à igreja de Filadélfia. Assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Por isso também lhe guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vem, Todos juntos? Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém. Os irmãos podem se sentar. Faltaram 2 versículos, mas amém. Não tem problema não. Era até o 13. Aleluia. Se de repente nessa noite eu fizesse uma pergunta para vocês que estão aqui, meus irmãos, a cada irmão aqui, qual seria, na sua opinião, irmão A, irmão B, irmão C, a igreja dos seus sonhos? A igreja ideal, a igreja que a gente olhasse assim para ela, nossa, essa aqui é a igreja ideal. O que será que você, irmão A, irmão B, irmão C, o que será que eu, José Carlos, responderia acerca da igreja ideal? Acerca da igreja dos nossos sonhos, né? Será que nós iríamos usar o critério da denominação? Uma igreja com um nome na frente muito bonito já seria muito legal. Talvez alguns usariam esse critério. Que tal uma igreja de aparência bonita, uma igreja grande, espaçosa, estacionamento para mais de 1000 carros? Imagina, ar-condicionado central, tudo do bom e do melhor. Talvez alguns usariam esse critério para definir a igreja dos sonhos. E que tal aquela igreja que pregasse o evangelho que nós gostaríamos que fosse pregado?
Já pensou, chega na igreja e tem um painel na porta, que nós estamos na época da tecnologia. Aí está lá, você escolhe o menu, escolhe o que você quer ouvir hoje. Você clica lá, hoje eu quero ouvir só amor. Um exemplo, né? Aí, amor. Será que essa seria a igreja ideal? Interessante? Talvez para alguns. E que tal uma igreja sem problemas? Pensa numa igreja sem problemas. Maravilhoso, né? Você olha para a direita, 1000 maravilhas. Olha para a esquerda, mar de rosas. Não é isso? O pastor está até rindo, mas é verdade. É o sonho de todo pastor, uma igreja que não tem problemas. Mas será que essa seria a igreja dos nossos sonhos? E que tal uma igreja midiática? De muita mídia, aplaudida pelo mundo, não é? Por todos, pelos políticos, pelos artistas, pela esquerda, pela direita, pelo centrão. Que tal? Talvez para alguns, essa seria a igreja dos nossos sonhos. E que tal a igreja do pode tudo? Pensa naquela igreja em que você entra nela, um exemplo, tá? Só para chegar onde eu quero aqui. E você não é cobrado de nada, pode fazer o que você quiser, faz o que você quiser na sua vida. Imagina uma igreja assim. Muitos talvez seria a igreja ideal. Agora, que tal a igreja rica, irmão Rogério? Igreja rica, rica, todo mundo rico. Pobreza da porta para fora. Pra você ter ideia, o carro mais fraquinho é Land Rover. Imagina, uma igreja rica, todo mundo rico. Não tem membro pobre, necessitado, passando nada. Esquece isso. Nem cantina tem. Igreja de rico não tem cantina. Esquece isso. Cantina é igreja pobre. Igreja de rico é McDonald's, Habib's, Subway. Lá atrás, ó, irmão, acabou o culto. Passa lá atrás, tem um Subway, o McDonald's, o Habib's, né? Igreja rica tem até shopping center. Hoje em dia tem igreja que tem até shopping center dentro, né? Nossa, mãe, aquela coisa, tem tudo lá dentro. Talvez para muitos seria a igreja ideal. Mas se nós pudéssemos hoje aqui perguntar para Jesus, Jesus, Senhor Jesus, aos seus olhos, qual seria a igreja dos seus sonhos, Jesus? O que será que ele responderia para nós nessa noite? Aí eu estava analisando essas 7 cartas, que eu gosto muito do Apocalipse, e percebi que essas 2 igrejas que eu citei aqui, Esmirna e Filadélfia, foram as únicas igrejas que não foram repreendidas por Jesus, não foram criticadas por Jesus, não receberam nenhum tipo de repreensão, só elogios e apontamentos positivos e promessas. E aí eu analisei, por que Jesus não falou assim, não deu uma crítica a essas igrejas? Eu comecei a analisar e comecei a estudar sobre essas igrejas. A igreja de Esmirna, por exemplo, ficava numa cidade de Esmirna. Antigamente as igrejas não tinham denominação, era pela cidade, pela localização. Era uma cidade muito rica, por incrível que pareça. Uma cidade que era portuária, era uma espécie de menina dos olhos de Roma. Tinha muito comércio, entrava muito dinheiro, mas era uma cidade idólatra, que adorava muitas divindades naquela época. Inclusive, em Esmirna, existia um tal de culto imperial. O que era o culto imperial? O culto ao imperador. Naquela época, era o Diocleciano, que era o imperador, naquele momento histórico, e aí ele exigia que as pessoas adorassem a ele. Tinha que cultuar, tinha que prestar louvor, tinha um templo que tinha uma estátua dele. E todos que moravam naquela cidade, ou nas cidades sob o domínio de Roma, eram obrigados. Não era você, você vai se você quiser. Não. Era obrigado a adorar aquela divindade. Tanto a dele quanto os demais deuses que tinham ali. E aí você pensa na igreja cristã nesse cenário, dentro de uma cidade totalmente idólatra, onde só adorava Jesus. Só chamava Jesus de Senhor, não chamava o imperador de Senhor. E aí começou o quê? Uma grande pressão contra aquela igreja. Aí eu pensei, a igreja dos sonhos de Jesus é aquela que mesmo passando por tribulação, como passava a igreja de Esmirna, por causa do culto imperial, por exemplo, onde muitos membros perdiam o emprego por causa disso, eram excluídos do comércio, alguns eram presos e vários foram mortos. Irmãos,
Se eles não adorassem o imperador e aquelas divindades, eles perdiam o emprego deles. Eu acredito que no começo, os membros até tinham uma condição financeira boa. Só que com o passar do tempo, com as perseguições, Roma começou a tirar as terras, começou a tirar as lojas, o emprego. Então, os membros se tornaram pobres. Aí Jesus falou, ó, eu sei da tua pobreza, porque realmente aqui não é sentido figurado, não, é literal. Eles eram pobres. A igreja de Esmirna era uma igreja muito pobre, de condições muito humildes. E Jesus falou assim, ó, eu sei que tu és pobre, mas aos meus olhos você é rico. Então eu percebo que a igreja dos sonhos de Jesus não é aquela que tem aparência, pomposidade, riqueza, luxo, mas é aquela que tem espiritualidade, aquela que tem vida, intimidade com Ele, conforme está lá em Apocalipse 2:9, já lemos aqui. A igreja dos sonhos de Jesus é aquela que, mesmo sendo pobre, perseguição econômica, né? Porque eles sofriam perseguição econômica, boicote econômico, perda de propriedade, exclusão comercial, marginalização pública, porque a economia em Esmirna era diretamente ligada à religião. Quem não servisse aqueles deuses não podia comprar, não podia negociar, não podia ter loja, porque eles tiravam tudo. Mas mesmo a igreja passando por todas essas privações, esses apertos, a igreja de Esmirna permanecia fiel ao Senhor. A igreja dos sonhos de Jesus é aquela que, mesmo sendo perseguida pelos falsos judeus, os judeus que rejeitaram Jesus, os mesmos judeus que levaram Jesus para a cruz, rejeitando ele, eram os judeus que perseguiam a igreja naquela época. Mas mesmo com essa perseguição, eles permaneciam fiéis ao Senhor Jesus e obedientes à sua palavra. Os estudiosos dizem que naquela época, o bispo da igreja de Esmirna era Policarpo, conhecido como Policarpo de Esmirna. E ele pregava a palavra de Deus nas ruas, ele era muito fervoroso. E ele foi preso por Roma. E quando chegou na hora que ele foi preso, ele foi condenado. Aí o soldado romano perguntou assim para ele, ou você nega Jesus, ou você vai ser morto. Aí ele falou assim, eu passei 86 anos da minha vida servindo o meu Senhor Jesus, e ele nunca me decepcionou, eu vou decepcioná-lo agora? E preferiu a morte. E qual foi a morte de Policarpo? Os romanos tinham várias formas de castigar os seus inimigos. Uma delas era o famoso boi de bronze. O que era o boi de bronze? Era um boi de verdade, feito todo de bronze, e tinha uma fogueira embaixo. O que eles faziam? Colocava a pessoa ali, dentro daquele boi, fechava, imagina a quintura, né? Botava dentro daquele boi de bronze e acendia a fogueira embaixo. E aí aquele fogo começava a esquentar. Pensa, ó, vai imaginando. Começava a esquentar. Só que tinha um porém. Sabe o que eles faziam? Para piorar a situação da pessoa condenada? Tinha um buraquinho no focinho do boi, colocava um recipiente onde a pessoa condenada podia respirar por ali. Por quê? Porque começava a vir aquela fumaça dentro daquele boi de bronze e a pessoa morria sufocada. Então, qual a intenção dele? Não, você não vai morrer sufocado, não. Você vai sofrer, vai ser assado vivo aí dentro. E a pessoa respirava, não morria sufocada e assando dentro daquele boi de bronze. E Policarpo não negou o nome do Senhor. Está vendo? A igreja, que é a menina dos olhos de Jesus, vocês estão entendendo? Por que Esmirna não foi criticada? Por que Esmirna, ela serve muito bem como perfil da igreja dos sonhos de Jesus? Fidelidade incondicional. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eles não negaram o Senhor Jesus. Glória a Deus. E Filadélfia? Deixa eu falar um pouquinho de Filadélfia também. A cidade de Filadélfia era menor do que Esmirna, porém ficava estrategicamente posicionada entre Sardes e Hierápolis, no chamado corredor de expansão cultural, no cruzamento entre a Lídia, Frígia e o Vale do Ermo. E isso se tornou uma porta aberta para a propagação do evangelho àquelas nações. Veja bem, geograficamente, a cidade de Filadélfia ficava muito bem posicionada. Onde ela estava, muitos viajantes passavam, indo de uma cidade para outra, e ali naquele ponto onde estava a Filadélfia,
eles aproveitaram aquela oportunidade que muitos viajantes passavam de outras terras ali e começaram a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Quando Jesus fala assim no começo, eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar, era a porta do evangelho. Era a oportunidade que veio aqueles irmãos da igreja de Filadélfia de estar falando de Jesus para aquelas pessoas que passavam por ali. E aquelas pessoas que iam se convertendo ali, através da pregação, elas iam levando para as suas cidades, para as suas nações, o evangelho. Que coisa tremenda. Isso é o quê? Missões. Isso é o quê? Pregação do evangelho pleno. É a obra que Jesus mandou a igreja fazer, não importa como nem onde. Eles viram uma oportunidade, a porta se abriu ali, opa, esse pessoal todo que passa aqui diariamente, a gente pode evangelizar eles e começar a pregar para eles. E ali Deus fez uma grande obra através de Filadélfia. Mas era uma igreja pequena, era uma igreja também pobre, uma igreja simples, que não tinha muita aparência, não tinha relevância política nem social, passava por muitos apertos e perseguições também. Nessa cidade de Filadélfia, existia uma divindade muito popular, chamada Baco, que era o deus do vinho. E como essa cidade era uma cidade que cultivava muitas parreiras, e sempre tinha festas regadas a vinho, tudo em homenagem àquelas divindades. Aí tinha de tudo que vocês podem imaginar, imoralidade, perversidade, tudo. E a igreja naquele meio ali, resistindo pela fé, fiel ao Senhor, não se curvando diante do sistema. E aí eu olho, por que Jesus não criticou a igreja de Esmirna e nem a igreja de Filadélfia? Porque foram igrejas fiéis ao Senhor. Mesmo no meio do paganismo, foram fiéis ao Senhor. Mesmo no meio do pecado, da imoralidade, de tudo que não prestava naquela cidade, a igreja permaneceu limpa, santa e fiel ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Festas pagãs, sensualidade, imoralidade, embriaguez ritual, idolatria culturalizada. Tudo isso tinha em Filadélfia. A pouca força da igreja de Filadélfia era porque a igreja era pequena, sem influência política, sem poder econômico e sem prestígio social. A gente olha hoje o cenário um pouco diferente. Quanto mais prestígio social algumas pessoas tiverem, elas acham que estão bem. Mas a igreja de Filadélfia não tinha nada disso. Era simples, mas era fiel e fiel. Interessante isso. Uma igreja simples. Quando a gente lê assim, pensei que ela era igreja, não, uma igreja estudando que você vai descobrir, uma igreja pequenininha, aparentemente fraquinha, tendo pouca força. Jesus falou, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse é o segredo, irmão, guardar a palavra. E é engraçado que nessas duas igrejas não tinha ninguém pregando heresia lá. Não tinha como nas outras igrejas, mas eram perseguidos pelos falsos judeus. Tinha os falsos judeus perseguindo eles. E Jesus falou, fica tranquilo, porque eu vou fazer com que eles venham e se prostrem diante de ti e te adorem, para que saibam que eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós percebemos aqui que a igreja de Filadélfia e Esmirna eram duas igrejas que realmente agradavam ao Senhor Jesus. E ele não fez críticas a essas igrejas, ele só elogiou e fez promessas a essas igrejas. Falou coluna no santuário de Deus. Por que Jesus falou isso para Filadélfia? Filadélfia era uma cidade que constantemente sofria abalos sísmicos. Tinha terremoto. Então, muitas vezes o terremoto abalava aquela cidade, destruía tudo. Então, os moradores viviam com medo ali, inclusive os cristãos, com medo de morrer de uma hora para outra. E aí Jesus faz o quê? Olha só o que Jesus fala. Aquele que vencer, se você ficar fiel até o final, eu farei de você coluna no templo do meu Deus. Ou seja, um contraponto ao medo que eles viviam naquela cidade, na eternidade eles vão ter estabilidade espiritual. Eu farei de vocês colunas no santuário do meu Deus. E colocarei sobre vocês o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus gravado em cada um de vocês, que é a nova Jerusalém que vai descer do céu ataviada como noivo. Então, vocês observem que Jesus, ele tinha um carinho muito grande por essas duas igrejas. E eu olho para a nossa igreja aqui, do Jardim Metrópole, e eu vejo essas características nessa igreja. Nós somos uma igreja simples, nós somos uma igreja pequena,
mas somos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Somos uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega o evangelho, que não fica só nas quatro paredes. E isso é precioso, é valioso aos olhos do Senhor. Falhas e imperfeições, todo lugar tem. Mas se tivermos essas características que haviam em Esmirna e em Filadélfia, com certeza naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós subiremos para encontrar com Ele. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a igreja, e eu espero que você medite, que você reflita nessa palavra. A igreja dos sonhos de Jesus, que nós sejamos essa igreja todos os dias. Que Jesus possa olhar para nós e falar: vocês representam a igreja que eu vou buscar naquele grande dia. Amém? Pastor, muito obrigado. Igreja, muito obrigado. Deus abençoe a todos. E eu acho que Jesus, eu creio, né, que Jesus merece palmas nessa noite. Palmas para Jesus. Amém? Rápido, objetivo, né? Zé Carlos já está, pela misericórdia, né? Já voltou, né, a fazer isso. Está pregando fora já em algumas igrejas já. Né? Para a glória do Senhor. Que Deus continue te usando e é bênção, né? Está caminhando. Né? Assim, é bom caminhar junto com Ele. É bom caminhar junto contigo. Que Deus continue te usando. E foi rápido, né? Foi rápido. Eu falei, pô, vai. Não tem quero mais. Né? Que Deus te use. No próximo domingo vai estar pregando na Igreja Central, Jardim Metrópole, pastor Ivanilson, né? E que vai sendo conhecido aí no nosso meio também, para a glória do Senhor. E vamos orar, irmãos? Vamos ter um momento de oração. Depois, se puder separar mais um louvor, se não puder, a gente encerra também, porque o culto não é nosso, né? O culto é para o Senhor. Vou chamar a irmã Isabel Machado, vem cá. Chamar mais quem? José Roberto. Isso. Vem cá, José. Nós vamos estar orando, né? Especificamente pela nossa igreja. Eu vou pedir a nossa irmã Isabel Machado, que está orando pela igreja. Entendo eu tudo isso que foi ministrado nessa noite. Entendo que o movimento é o Senhor quem faz também. Né? É o Senhor quem está mexendo no tabuleiro. E a gente tem orado por isso. Essa semana de oração que a gente está tendo, que próximo mês a gente volta a ter, essa semana de oração, tem sido um consolo e um conforto, porque eu sei que a igreja está de joelhos. E eu sei que a igreja precisa mudar, né, a sua estratégia, a igreja precisa mudar. Mas é o Senhor, né? É o Senhor que faz todas as coisas. Então, a irmã Isabel vai estar apresentando a igreja, todos os projetos da igreja, tudo que a gente tem. Né? Amanhã tem culto no lar, domingo já tem a classe de igreja multiplicadora, que também a gente está falando, vai falar sobre PGM. Né? Sobre as nossas atividades aqui, temos o culto da família, congresso da família agora no final do mês. Separa alguém, ore por eles desde já, por essa família. Traga essa família aqui para estar conosco, né, para ouvir da palavra do Senhor. O irmão José vai estar orando especificamente pelo nosso estado, pelo Brasil. Essas eleições que estão aí na nossa frente, humanamente elas não vão valer de nada. Mas a gente tem que pedir a Deus que coloque a sua mão naqueles que vão ser eleitos, somente. E você ore e vote com sabedoria. É isso que a gente precisa. A gente não pode ser café com leite. Sabe o que é o café com leite? Você não sabe onde começa o café, você não sabe onde termina o café, você não sabe onde começa o leite e onde termina o leite. Café com leite é o quê? Meio termo, em cima do muro. Não, nós não podemos. Como crentes, nós precisamos orar e lá exercer o nosso papel, né? E entregar na mão do Senhor. E orar, irmãos, e avaliar. Pega teu candidato que você colocou aí, né? Aproveitar que eu estou com um tempinho rápido. Vá pesquisar a vida dele. Vê o que ele é acusado. Joga lá assim, ação judicial contra meu candidato. Aí você vai ver lá e vai ver. E aí você avalia. Né? O que ele defende? Defende a Bíblia?
Ó, tá ok, não é cristão, mas apoia as religiões, deixa as religiões viver, então você começa a avaliar, né? É envolvido com isso, envolvido com aquilo? Qual é o Deus que ele adora? Se tiver um Deus que adora, você precisa, né, prestar bastante atenção nisso, tá bom? E essa é uma orientação pastoral que precisa ter mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, o pastor não tem que falar sobre política. O pastor não está falando sobre política. O pastor está dizendo à igreja que não adianta nada ela orar para a libertação se ela não vota, e não adianta nada ela orar para a libertação se ela vota em quem defende coisas que ela mesmo não defende. A igreja não defende vício de drogas. Então, se você vota em alguém que defende drogas, a nossa oração se torna nula, né? Então você toma essa palavra com muito carinho, tá bom? Então eu vou te pedir, você que puder nessa noite, ficar de joelho, fique de joelhos e ora ao Senhor também juntamente com esses irmãos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por estar na tua casa, por aqueles que estão aqui, Senhor, por cada vida, cada família. Agradecer pela tua igreja, Pai, reunida. E quero agradecer também por essa palavra que o Senhor trouxe através do louvor, que quando estamos reunidos no teu nome, aqui é a tua casa. Aqui o Senhor está presente. Como diz a tua palavra, onde estão reunidos 2 ou 3 no meu nome, eu estarei com eles. Por isso eu quero agradecer, Pai. Agradecer porque o Senhor tem nos guardado, agradecer porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado a direção. Quero suplicar ao Senhor por essa igreja, pelos planos, pelos sonhos. Agradecer, Senhor, pelos projetos. Agradecer, Senhor, pelo Ministério de Mulheres. Agradecer pelo Ministério Infantil. Senhor, pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, eu peço por cada família, por cada lar, que o Senhor esteja presente, ó Deus, tanto naqueles que estão aqui, quanto aqueles que não podem estar aqui, ou por algum motivo estão em casa. Pai, que o Senhor vai de encontro a cada coração, a cada necessidade, Senhor. Aqueles que estão desanimados, que o Senhor vem estar renovando a alegria da salvação, renovando a fé, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a estar enchendo cada um de nós com Teu Espírito Santo. E que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, que a Tua vontade seja nossa, que estejamos sempre no centro da Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque não somos perfeitos, somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, mas, Senhor, andando contigo, nós temos a certeza de que o caminho é certo. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Quero agradecer pelos cultos nos lares, agradecer, Senhor, pelo ministério de família, ministério de casais. Senhor, há tanto por fazer aqui, há tanto, ó Deus querido, por agradecer pelo que já tem sido feito, Pai. Muito obrigada. Continue, Senhor, fortalecendo a Tua igreja. Faça, Senhor, com que ela venha crescer, amadurecer, para a honra e glória do Teu nome. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez somos agradecidos ao Deus por estarmos diante de Ti, Pai, para cultuar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela Tua igreja, hora reunida, Senhor. Para aqueles que não puderem estar aqui, Deus, Tu possa estar alcançando o Teu Espírito Santo, fortalecendo cada coração, Deus. Pai, neste momento queremos entregar, ó Pai querido, o nosso país em Tuas mãos, Senhor. Se eu posso, Deus, entrar com providência, Deus, em cada estado, Deus, cada governante, Senhor, que possamos, ó Deus, nesse momento, nesse dia, nesse ano de eleição, saber, Deus, fazer as escolhas corretas, Pai, direcionadas por Ti. Abençoa, Deus, a nossa população, Deus, o Brasil num todo, possa dar discernimento, Senhor, e sabedoria, Pai querido, para entender, Deus, o que está acontecendo ao nosso redor, Pai. Abra os olhos, Senhor, de cada, Deus,
indivíduo, Deus, de cada família, Deus, de cada pai de família, Deus, para que possa, Deus, fazer a escolha correta, Pai. Sabemos que há muito, Deus, discriminações, Deus, muitas perseguições, Deus, muitos planos, ó Deus, maléficos ali, Deus, direcionados, ó Deus, à tua igreja também, Senhor, mas que em nome de Jesus, Deus, tudo isso possa cair por terra, ó Pai. Confiamos em Ti, Deus querido, um Deus que tudo pode, ó Pai. Sabemos, Deus, que as escolhas, Deus, parte de Ti, Senhor. Nada acontece sem a Tua vontade, Senhor. E sabemos que a Tua vontade, Senhor, embora não entendamos muitas das vezes, mas ela é boa, perfeita e agradável, Senhor querido. Pai, então, somente nos ensina, Deus, a buscar cada vez mais a Tua face, como igreja, Senhor, reunida neste local, Deus. Como viajantes, Deus, peregrinos, ó Pai, que somos em terras estranhas, Senhor, que Tu possa cada vez mais nos fortalecer com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse momento, por estar aqui junto com meus irmãos, Deus, te louvando e bendizendo o Teu santo nome. Ó Pai, eu te oro agradecido por tudo, Deus, que tem feito e por tudo que ainda há de fazer, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Glorificado seja Deus. Amados, só fazer uns anúncios rápidos. Nós teremos a retomada do nosso curso de Igreja Multiplicadora no próximo domingo. Aqueles que não pegaram a apostila no domingo, Aqueles que não pegaram a apostila no outro domingo que tivemos, eu vou estar trazendo a apostila, você vai trazer. Você vai pegar aqui. Mas eu gostaria muito que você fizesse parte. É um tempo de a gente repensar as nossas estratégias, um tempo de a gente repensar igreja, né? E nós falamos bastante, essa próxima lição também vai citar um pouco sobre o que é o PGM, e eu queria muito que você estivesse aqui, você fizesse esse esforço, né, estivesse aqui conosco. É um momento aberto, momento que eu vou ministrar a palestra, mas que você também vai poder tirar as dúvidas, como nós fizemos. Eu espero que a gente conclua isso o mais rápido possível, mas eu também não estou correndo. Nós estamos fazendo evangelismo, graças a Deus. A nossa igreja precisa só entender de que o culto no lar é evangelístico, né? E a gente tem tido um alcance muito bom, às vezes mais do que o domingo à noite, mais do que o mês inteiro a gente tem tido de pessoas não crentes no lar. Então a gente precisa, como igreja, continuar avançando. Você que está aqui, membro da nossa igreja, abra sua casa, né? Eu vou fazer um culto, a gente vai ter que ministrar outro culto lá em casa também, para a glória do Senhor. Bombardear meu pai, bombardear meu tio lá, minha tia, né, com a palavra. E aí, se você puder também, abra a tua casa, chama teu vizinho, chama teu parente, e a gente vai estar lá ministrando a palavra. Tá bom? Que Deus abençoe, feche teus olhos, oremos mais uma vez, para que cheguemos em casa bem, debaixo das mãos do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial, obrigado pela tua palavra ministrada, pelos louvores cantados. Esse culto se encerrou, Pai, como, ó Deus, comunidade, que o Senhor nos leve debaixo das tuas mãos. Nos faça chegar bem, ó Deus, na nossa casa e que retornemos no domingo pela manhã, ou melhor, amanhã, ó Deus, para o culto no lar, para o ensaio na sexta, para o domingo de manhã e para o domingo à noite, ó Deus, na tua casa. Que o Senhor use a nossa vida e que estejamos, ó Deus, sempre no centro da tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor. Leve-nos em paz. Seja engrandecido por esse momento especial do culto.